E um quarto ponto, que ele fecha o livro com isso, é a importância da leitura e de que, como todo professor, principalmente, né, nessas escolas vulneráveis onde o Lemov atua e observou os professores, como que a leitura, como todo professor, qualquer que seja a disciplina dele, tem que ser um professor de leitura. Sem a leitura, nada vai acontecer. Então, a capacidade de ler, refletir, entender, interpretar, retirar informação explícita, implícita de um texto é tarefa de todo professor, né? Não só do professor de língua portuguesa, não só do professor de literatura, né? Todo professor tem que ajudar o aluno a ler. E ele fala disso no livro, dizendo, olha, eu vou falar, mesmo que alguns professores não, mas eu não sou professor. Não, todo professor deveria se preocupar com isso. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar essa série que o Jornal Nacional tem feito sobre educação. É muito interessante. Quem não viu, está na internet, pode ir lá no site do Jornal Nacional e assistir. E uma das coisas, acho que do segundo programa que eles focam, é a dificuldade de leitura dos alunos, né? De como os alunos decodificam as palavras, mas não compreendem o que lê. Né? Ele pede para o aluno ler um trecho de um texto, pergunta sobre o que ele leu, ele fala uma das palavras que está no texto. Ah, é alimentação, ele está lendo sobre o sistema nervoso. Né? Então, isso, se você não consegue quebrar essa barreira, não adianta você ficar ensinando equação do segundo grau, porque vai ter um problema que ele não vai conseguir entender o enunciado do problema, que pede para ele resolver isso. Então, isso também é um quarto aspecto importante do livro. Eu vou dar uns exemplos, rapidamente, só para vocês entenderem como que ele transpõe, né, essa visão de escola, de boa aula, e como que ele quebra isso em técnicas. Né? O capítulo 2 é sobre planejamento, é sobre como estruturar e como dar aula. Então, várias das técnicas que ele explora no capítulo 2 têm a ver com o planejamento. Eu vou citar duas. A primeira chama Comece pelo Fim. Antes de eu entrar na técnica, uma outra característica do Lemov, ele tenta criar nomes para cada técnica, porque ele acredita que é importante que os professores que trabalham numa escola, numa comunidade, eles compartilhem os nomes, para que a gente não tenha que... Sabe aquela coisa que eu faço, assim, que eu fico lá na frente, falando, tal? Não, quando você dá um nome àquilo que você faz, fica mais fácil fazer uma conversa profissional. Então, ele se preocupa muito com o nome das técnicas. Então, a gente também tentou fazer uma tradução interessante, que tivesse sentido. Nem sempre a gente conseguiu, mas a gente fez um esforço grande. Então, a técnica Comece pelo Fim é o seguinte, ele diz, olha, um principal equívoco dos professores, na hora que eles estão pensando no planejamento da sua aula, é que eles fazem a seguinte pergunta para eles mesmos. O que eu vou fazer amanhã? Essa pergunta, segundo o Lemov, que ele diz, eu já fiz muitas vezes como professor, está errada. Né? O Comece pelo Fim diz o seguinte, a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente está planejando uma aula é o que eu quero no final da minha aula que meu aluno aprenda? O que eu quero que ele saiba fazer quando eu terminar de trabalhar esse conteúdo, esse tema? Essa é a pergunta que tem que guiar o planejamento. Porque a primeira pergunta, o que eu vou fazer amanhã, ela está baseada em atividades. Ah, acho que amanhã eu vou fazer um trabalho em grupo sobre aquele livro que eles estão lendo. Versus, o que eu quero que eles consigam fazer depois que eles lerem determinado livro? Bom, eu quero que eles consigam interpretar, perceber qual é o protagonista do livro. Então, se é isso que eu quero, se esse é o meu objetivo para aquela aula, por exemplo, no caso da literatura, que eles percebam quem é o protagonista e consigam entender o conflito, né, daquela história, então eu vou ter que dizer o seguinte, que tipo de... Ai, gente, eu estou batendo aqui o tempo todo. Que tipo de exercício ou que tipo de atividade eu tenho que desenvolver com meus alunos na minha aula que faça com que eles consigam perceber o que é um protagonista, o que é um conflito. Então, é totalmente diferente. A pergunta leva você a percorrer um caminho muito diferente no seu planejamento. O planejo em dobro também é uma técnica, a técnica 10 do capítulo 2, também é uma técnica de planejamento. O que a planeja em dobro fala? No geral, o professor planeja somente o que ele vai fazer. O planejo em dobro é o seguinte, planeja o que você vai fazer e o que cada um dos seus alunos vai estar fazendo enquanto você vai estar fazendo aquilo que você vai estar fazendo. Então, por exemplo, eu vou estar expondo o conteúdo. Eu vou estar expondo o conteúdo, mas o que meus alunos vão estar fazendo? Anotando?
só ouvindo, quietinhos, vão estar sentados em grupo, vão estar sentados as carteiras olhando para mim, vão estar em círculo. Isso é parte do Planeja em Dobro. Também é parte do Planeja em Dobro imaginar que tipo de pergunta o aluno vai fazer quando eu estiver expondo esse conteúdo. E que tipo de resposta eu vou dar. A gente conhece as principais dúvidas dos nossos alunos. Principalmente quando a gente dá a aula várias vezes, a gente já imagina que tipo de dúvida ele vai ter. Então, o Planeja em Dobro, se você já sabe que ele vai ter essa dúvida, imagina já como que você vai responder aquela dúvida e que tipo de pergunta você vai fazer depois que você respondeu aquela dúvida para saber se ele aprendeu. Então, o Planeja em Dobro é um planejamento que vai além do trabalho do professor, que pensa no trabalho cognitivo do aluno. No capítulo 6, ele fala sobre estabelecer e manter altas expectativas. Eu acho que, quando a gente tem conversado muito sobre esse livro aqui no Brasil, os capítulos sobre cultura escolar e altas expectativas têm sido os capítulos que os professores estão mais interessados, que tem a ver com disciplina, que tem a ver com o engajamento dos alunos na aula. Uma delas é a técnica 36, que chama padrão 100%. A instrução que você dá na sua aula, qualquer que seja a instrução, pegue o caderno, sentem todo mundo, levantem, façam fila, copiem, enfim, formem grupos, ela tem que ser atendida por 100% dos alunos. Se isso não acontecer, a sua autoridade ela está sujeita à interpretação ou motivação. Claro, se não ficar claro para todos os alunos que quando você fala, gente, pegue o caderno, todo mundo tem que pegar o caderno, enquanto isso não acontecer, você não pode prosseguir, o que acontece se isso não acontecer? Tua autoridade, aí vai ter aquele falar, não, mas o cara não pegou o caderno, não aconteceu nada, então na próxima vez eu também não pego. Então, a ideia de como que você cria essa coesão na sua aula e deixa de estar sujeito à motivação, à interpretação dos alunos. É muito interessante essas técnicas. E a outra, que tem a ver também com expectativa, chama capriche nos detalhes. Se você espera que os seus alunos caprichem, quando eles entreguem um trabalho, você tem que deixar claro para ele o que é um bom trabalho. Gente, olha, tem que ser bom o seu trabalho, mas o aluno, às vezes, não sabe o que é um bom trabalho. Principalmente alunos cujas famílias não tiveram o mesmo nível de educação que os professores, ou que não passaram por uma faculdade, ou muitas vezes nem pelo ensino médio. Então, como que eu tenho uma expectativa acadêmica com relação ao aluno, sem explicar para ele o que é isso? Gente, olha, um bom trabalho é o seguinte, tem que ter o nome, assim, coisas básicas, tá? Ele vai do básico ao complexo. Tem que ter o nome. Se você arranca a folha do caderno, você tem que cortar. Sabe aqueles fiozinhos? Você tem que cortar, tem que grampear. Não vale só fazer assim e apertar a folha. Tem que grampear. Isso é um bom para mim. Então, você faz um cartaz, põe na sala de aula. Então, você ajuda o aluno. Um pouco os alunos do Smart falaram sobre isso. Como a disciplina que o Smart cobrou deles ajudou eles a transformar também a sua forma de estudar e de se colocar perante o conhecimento. Então, eu acho que também é uma tarefa do professor ajudar esses alunos. Essas são só alguns exemplos de técnicas, só para deixar vocês com vontade de ler o livro assim que chegar em casa. Tá? Agora, eu queria falar de uma peculiaridade do livro e já dar uma dica para vocês de como que vocês podem trabalhar esse livro na escola de vocês. A tipologia, ou esse modelo exemplar de professor que ele tirou a partir da observação desses professores nos Estados Unidos, ela só foi possível porque o Lemov, as escolas onde o Lemov trabalhava, eles tinham a prática de fazer uma coisa chamada observação de sala de aula ou filmagem de sala de aula. Peraí. Mudou. Então, já na introdução do livro, o Lemov escreve isso, só para a gente entender como isso é presente no livro. Tendo escrito esse livro sobre as técnicas usadas por professores exemplares, parecia certo dar nome a todos e eu comecei a fazer uma lista. O desafio foi enorme, porém, e quando eu superei os primeiros 50 nomes, me dei conta de que, se eu tivesse de nomear todos os professores com os quais aprendi ao escrever esse livro, o resultado seria, a um só tempo, incompleto e imperdoável. Seja porque eu esquecerei alguns, ou porque, em alguns casos, me sentiria estranho por agradecer a gente que mal conheci. Ironicamente, alguns dos professores mais influentes neste livro, eu observei anonimamente do fundo da sala ou mesmo em vídeo. Isso é uma das frases. A outra, ele fala sobre a equipe da escola onde ele trabalhava, que era Uncommon Schools, em Boston,
E ele agradece essa equipe, né, mostrando como esse trabalho que ele fez não era só alguma coisa que ele fez como pesquisador, que ele foi lá e sentou no fundo da sala de aula. Era uma prática da escola, né? Então, ele diz, igualmente devo muito à equipe tipológica da escola Uncommon. O pessoal, né, qual que é o papel dessa equipe tipológica? O pessoal cujo trabalho é assistir a horas de vídeo sobre professores e transformá-las em módulos de capacitação docente, os quais garantem o sucesso de professores iniciantes e o desenvolvimento continuado dos veteranos. Então, ele está falando, esta prática que ele viveu nessa escola foi o que permitiu ele escrever esse livro, né? Parece um detalhe, né? Parece um detalhe, mas sem isso, esse livro não seria possível. Esse não é um livro de um pesquisador, esse é um livro de um professor que participou de uma cultura escolar onde existia esse modelo de desenvolvimento profissional, por isso que eu estou insistindo nisso e estou tirando isso do livro para falar com vocês, né? Então, vamos pensar isso aqui no Brasil, né? Ao mesmo tempo que uma prática como essa, de observar a sala de aula, de assistir o outro professor em ação, ela produziu um resultado tão interessante como esse livro, né? Graças a isso, ele chegou a esse conteúdo. Essa prática também está relacionada a algo que nos parece muito invasivo, né? Imaginar que alguém vai ficar filmando a gente e depois dizendo, ó, você errou ali, ó, você errou aqui, né? Como que essas duas coisas convivem, né? E é possível isso, né? Eu acredito que sim, né? E acho que a gente tem que começar a pensar nisso a partir da sala de aula, né? De quem é a sala de aula, né? A quem ela pertence? Acho que a primeira coisa é colocar. Acho que é importante a gente dar o devido valor à sala de aula. É ali que acontece o aprendizado. Só vamos ter qualidade de educação a hora que a qualidade do trabalho que acontece na sala de aula for bom, né? Então, não tem educação sem aquele espaço. Aquele é o espaço. Então, muitas vezes, as políticas educacionais elas tocam vários pontos e não tocam aquele ponto que é o ponto central, né, que é a sala de aula. Então, muitas vezes, a gente tem muita cobrança com relação aos resultados né, dos alunos de vocês, e as pessoas que falam sobre esse assunto têm pouco conhecimento do que acontece, e muitas das ajudas ou dos apoios que são oferecidos aos professores têm pouco a ver com esse trabalho cotidiano ali naquele espaço da sala de aula, né? Por que eu acredito que a sala de aula tem que ser um local público e coletivo? Porque quando ele se torna público e coletivo, a gente compartilha a responsabilidade. Aquilo que acontece lá dentro não é só problema seu e nem só culpa sua. Ele é problema seu, culpa sua, sim, também, mas também da Secretaria de Educação, também do diretor, também do coordenador pedagógico, também da equipe escolar. Quer dizer, aquilo é o final da cadeia, mas para aquilo ser bom lá no final da cadeia, para aquele momento da aula ser bom, todo mundo tem que estar trabalhando para aquilo acontecer. Então, não dá para ninguém fazer nada, chega lá, não dá certo, a culpa é sua. Então, eu acho que, quando a gente abre a sala de aula, a gente também compartilha responsabilidades. A gente tem capacidade de aprender com os bons professores. Os modelos, os exemplos, vão vir de dentro, que é um pouco o que o Lemov fez. Eu acho que isso é muito poderoso para vocês, professores. Porque aí vocês vão poder dizer, não, eu não quero ouvir falar disso. Gente, eu tenho um professor aqui, olha esse filme. Né? A gente vai começar a poder aprender com a gente mesmo. E a gente vai poder detectar os problemas de ensino e trabalhar de maneira personalizada, ou seja, eu vou poder te ajudar ela de um jeito, ela vai ajudar você de um jeito, você vai ajudá-la de outro jeito, porque as pessoas não são perfeitas, ninguém é perfeito, mas as pessoas são boas, sim, talvez em uma coisa e talvez não em outra. Então, a gente poder fazer essa troca, eu acho que é muito importante, e por isso que eu acredito que a sala de aula tem que ser aberta. Agora, como que a gente faz isso, né, sem ser invasivo e sem o professor se sentir ameaçado, né? Eu acho que esse cuidado é muito importante. Então, a primeira